Amém. Ora, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos. Pena que eu não possa ver a carinha de todos vocês, como eu gostaria, mas alguns estão escondidos. Contudo, são muito bem-vindos. Obrigada, Manuela. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. Obrigada, Vera, é bom ver-te. Vamos então iniciar com uma breve oração. Pai querido e bendito, muito obrigada, Senhor, por o Senhor permitir que nos aproximamos do seu trono da graça pela fé, pelos méritos do sangue de Jesus, para recebermos do Senhor iluminação, entendimento, pois que precisamos dele, acima de tudo nesta altura da história. Queremos agradecer-lhe também porque o Senhor tem enviado e derramado sobre nós o seu Espírito. Ele tem falado conosco, nos tem admoestado, nos tem convencido do pecado. E nós queremos suplicar, Pai, que Ele continue estando com cada um de nós, trazendo a cada um de nós um espírito contrito e arrependido, disposto para se colocar sobre o altar, para que todo o resquício de eu possa ser consumido. Pai, por favor, venha iluminar as nossas mentes neste momento, venha dar-nos o entendimento que necessitamos, dê-nos um coração dócil, submisso, humilde e disponível para que o Senhor possa nele habitar. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, muito bem, nós no sábado, no estudo passado, nós fizemos assim uma corrida rápida, não foi? Pelo capítulo 1 e 2. Entretanto, eu fui impressionada a que talvez fosse melhor tocar em alguns detalhes que eu não toquei. Não vou fazê-lo no capítulo 1, mas vou fazê-lo no capítulo 2, se não se importam, uma vez que existem aqui algumas coisas que alguns dos nossos irmãos possivelmente não saibam. Então, gostava de referir o seguinte. No capítulo 2, no versículo 20 e 21, diz-nos o seguinte. Aquela oração que Daniel fez para agradecer a Deus o que Deus lhe tinha mostrado, o sonho do rei, sem o qual Daniel e os seus companheiros iriam ser mortos, caso eles não tivessem aquela revelação. Então, diz no versículo 20 e 21, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Esta oração de Daniel, que não termina aqui, refere aqui a algumas coisas que eu gostava de salientar. E os irmãos, prestem atenção. Ele diz no versículo 21 que é Deus que muda os tempos e as estações. Relativamente a tempos, no capítulo 7, no versículo 25, nós vamos dar um saltinho lá só, mesmo para nós recordarmos. Falando do chifre pequeno, Deus diz-nos que ele iria cuidar em mudar os tempos. Então temos aqui Daniel a dizer, a agradecer a Deus, porque ele é que muda os tempos. E depois, mais tarde, é referido que o chifre pequeno cuidou em mudar os tempos. Então aqui já está... Não tenho muita dor. Já estamos a ver aqui que o chifre pequeno iria colocar-se, ou vai colocar-se, no lugar de Deus, querendo mudar os tempos. Os tempos têm a ver com as profecias, particularmente com as datas. Também tem a ver com as estações. Aliás, as estações é algo muito bonito, tem a ver também com as festas bíblicas e também tem a ver com o ano de agricultura, que, como todos nós sabemos, funciona por estações. Por exemplo,
quando nós falamos de chuva serôdia, ela não cai num só dia. A chuva cai numa estação, a estação das chuvas. Pronto, isto é só para nós ficarmos com alguma ideia, porque o chifre pequeno, aquele poder que se levanta contra Deus, que se opõe ao povo de Deus e à lei de Deus, ele vai fazer uma atuação direta nos tempos e nas estações também. Gostava que abríssemos no livro de Esther, ou então, para ser mais rápido, no capítulo 1, versículo 13, diz que os sábios conheciam os tempos. Isto é muito interessante porque temos aqui a associação de tempos com sábios. E é interessante porque esta expressão sábios e entendidos, ela vai aparecer de uma forma recorrente no livro de Daniel. O anjo vem para fazê-lo sábio e entendido. Depois, no capítulo 11, diz que os entendidos irão passar muitas dificuldades. E então, irmãos, estamos a ver aqui que os sábios conhecem os tempos. Só para os irmãos se recordarem, no capítulo 12 do livro de Daniel, e eu de vez em quando vou saltando para alguns capítulos, mas agora aqui no capítulo 12, os irmãos vejam o que é que nos diz aqui no versículo 10. Reparem que estamos a falar de tempos, que Deus é o único que muda os tempos. E depois a Bíblia refere os sábios, não é? Que conhecem os tempos. O chifre pequeno iria tentar mudar os tempos. E aqui no capítulo 12, no versículo 10, diz que muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados ou provados. E agora reparem o que é que diz. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Então, irmãos, vejam que está a falar para o povo de Deus. Alguns dentro do povo de Deus serão considerados ímpios e não entendem. E não entendem o quê? A questão dos tempos, das estações. Tanto que depois temos um profeta menor que mais à frente ele diz, peçam chuva no tempo da chuva. Ora, se eu não tenho sabedoria e entendimento, como é que eu vou perceber que estamos no tempo da chuva? Para poder pedir a chuva. Estão a ver, tudo isto se articula no livro de Daniel, é muito importante nós percebermos que precisamos de sabedoria e entendimento. E eles só nos vão poder ser dados se nós passarmos pela mesma experiência do capítulo 1. E tem a ver com alimentação, irmãos. Os ímpios são aqueles que conhecem e não obedecem. Os sábios são aqueles que conhecem e obedecem, põem em prática. E por isso Deus lhes dá a capacidade, não só a sabedoria, mas também o entendimento. E o entendimento na Bíblia é uma ciência, não é uma coisa qualquer. O entendimento bíblico é uma ciência, não sou eu que o digo. É o Senhor que o diz em 1 de Crônicas, e eu gostava que lêssemos este verso, 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Diz que há 200 pessoas da tribo de Issacar que são entendidas, lá está a palavrinha, entendidas na ciência dos tempos. Então, irmãos, os tempos é algo muito importante nas Escrituras. Não é por acaso que o chifre pequeno tentaria mudar os tempos. Sabem que existe a ciência do bem e a ciência do mal. Aliás, logo no princípio, Deus colocou no jardim a árvore da ciência do bem e do mal. O mal também é uma ciência. Então, os irmãos estão a perceber a importância do entendimento dos tempos.
E Daniel, na sua oração, aqui no capítulo 2, ele refere precisamente isso. No versículo 21, ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Esta palavrinha entendidos, nós vamos vê-la repetir-se muitas vezes. E o que Deus pretende, meus irmãos, é que nós não apenas sejamos sábios, mas que sejamos entendidos. Porque muitas pessoas, os irmãos vão perceber, vamos chegar a uma altura em que muita gente vai chegar junto de nós e vai perguntar o porquê disto estar a acontecer. E nós teremos que saber dar-lhes uma resposta. Ok. Eu gostava de, falando dos tempos ainda, aconselhar, sugerir que os irmãos se subscrevessem o canal Tempo 3 e todos os vídeos que aparecer do pastor Jonathan Conceição. É um pastor que eu já conheço há vários anos e ele fala muito dos tempos. Aliás, foi o primeiro pastor aqui há uns anos atrás que eu ouvi ter a coragem de falar dos tempos. Ele fala dos 4.000 anos, dos 2.000 anos, dos 6.000 anos, e eles são importantes. Bom, mas então, ainda aqui no capítulo 2, eu gostaria... Qual o nome do pastor, irmão? Jonathan Conceição. Jonathan Conceição. Ele agora está a ter alguns vídeos no canal Tempo 3, onde também está o pastor Semei Gondim, Robson Gondim e outros. Bom, mas então, não sei se até agora há alguma dúvida, se querem colocar alguma questão. Amiga, boa tarde a todos, tudo bem? Olá, Ana, boa tarde. Então, amiga, aqueles que não viverem essa mensagem de saúde vão estar no mesmo grupo dos ímpios, é isso mesmo? Provavelmente... A nível do entendimento, né? Exatamente. Nesse sentido. Exatamente. Mesmo os que estão dentro da igreja verdadeira. Exatamente. Lembrem-se que o que é que a Bíblia nos diz? Que dentro daqueles jovens, todos eles eram do povo de Deus, eram todos do povo de Deus, apenas 4 decidiram manter as suas mentes em condições de poder receber a revelação. E Deus fez jus, não é? À sua atitude. O Vítor pediu a palavra? Estava pelo... Não? Ok. Pronto. Então, agora peço-vos que abram aí no capítulo 2 de Daniel, no versículo 45, porque falou-se assim por alto na questão da pedra e do monte, da montanha. Não é verdade? Penso até que foi a irmã Cleonice. Então aqui no versículo 45 diz: porquanto visto que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu gostava de chamar a atenção aqui para a questão da pedra e para a questão do monte. O monte está-se a referir ao Monte Sião, que nós encontramos no Salmo 48, versículo 1 e 2. Nós já falámos nisto aqui no grupo. Essa pedra, ela vem do céu, ela não tem intervenção humana. Portanto, ela vem de onde? Vem do Monte Sião, que é o lugar da habitação de Deus. Não sei se todos estiveram aqui, mas já agora vamos abrir no Salmo 48, versículo 1 e 2. Peça a um de vós que possa ler, por favor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Muito obrigada, Manuela. Portanto, aí temos o Monte Sião. E é de lá, precisamente, que vem Jesus. A tal
pedra. Bom, ela vem, Jesus sai, portanto, não é, do seu lugar de habitação, vem à Terra e diz que essa pedra, batendo no planeta Terra, ela se transforma numa grande montanha, não é o que diz o versículo 35, mesmo no fim. Daniel 2,35 diz, e a pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou numa grande montanha e encheu toda a terra. O que é essa grande montanha? Em Isaías, capítulo 2, versículo 2 e 3, vamos abrir rapidamente Isaías, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E, portanto, este monte ou esta montanha não é nada mais, nada menos do que o reino de Deus que vai ocupar todo o planeta, em oposição àquela citação que eu vos li daquela revista católica que diz que a pedra é a Igreja Católica Apostólica Romana. Vejam a presunção, não é verdade? E a ousadia. Arrogância, é muita arrogância. Exatamente. Ora bem, voltemos ao nosso livro de Daniel. Depois de Deus nos mostrar a sequência dos reinos, através dos metais que compunham a estátua, ele termina não com a estátua, e muitas vezes acabamos por valorizar a estátua, ou seja, a sequência dos diversos reinos, impérios, não é, que existiram, e desconsideramos um bocadinho a questão da pedra. E a pergunta que eu faço, como vou fazer muitas vezes, é o que é que este capítulo 2 tem a ver connosco? E agora gostava de vos ouvir. Não estão zangados comigo, estão? O que é que acham que este capítulo, um capítulo profético, não é? Com tantos reinos, com tantos detalhes, o que é que ele nos interessa? Eu acho que é aonde nós estamos, né? Também. Em que grupo nós estamos nos encontrando. Exatamente. Nós, portanto, não estamos no tempo da cabeça, nem do peito e dos braços, nem das coxas e do ventre, nem das pernas, mas estamos nos pés, de ferro e barro. Estamos no dedinho, amiga. Exatamente. Já desceu mais um pouquinho, já está na extremidade. Exatamente. Uma outra coisa que este capítulo nos ensina e que para nós é extremamente importante é que essa pedra que está para vir, e a pedra era Cristo, e Pedro, o apóstolo Pedro, apesar de dizerem que Pedro foi a pedra, não, ele próprio fala na pedra angular como sendo Cristo, essa pedra está querendo vir. Há muito tempo já que ele queria vir a esta terra. Mas existe um problema. É que a seara ainda não está madura. E a seara somos nós. E, portanto, o objetivo nosso neste momento é fazermos o que estiver ao nosso alcance para estarmos espiritualmente maduros. Ou seja, não aqueles cristãozinhos, não é? Que se ofendem com tudo, que se melindram por tudo e por nada, que qualquer dificuldade já estão pensando desistir da igreja, já estão a reclamar e a murmurar. Não pode ser assim. Nós precisamos de ser aqueles cristãos corajosos, eu falo para mim, corajosos dos primeiros tempos, ao ponto de dizermos, como alguém disse,
ok, eu estou na disposição de ser crucificado, mas nem quero ser crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo. Lembram-se? Isto é coragem. Não somos mais cristãozinhos de cristal. Precisamos de ser fortalecidos por um poder que está fora de nós, mas que está à nossa disposição. Nesse sentido, nós entramos no capítulo 3. Sim, Ellen, queres dizer alguma coisa? Sim, essa questão da coragem, inclusive, também está nesse capítulo, porque, Sim. como você muito bem disse, os amigos de Daniel e Daniel, eles não eram os únicos que também seguia debaixo da obediência, inclusive na mensagem de saúde, mas só eles tiveram a coragem Exatamente. de enfrentar o Exatamente. rei, suas leis e entrar na fornalha, né? Se morrer, morreremos. Se o Exatamente. Senhor quiser nos salvar, nos salvaremos. E isso é o pensamento de coragem que só a presença do Espírito Santo dá, né? Exatamente. Nesse sentido, e como Deus nos está a chamar para fazer parte desse grupo de pessoas, essas pessoas agora vão ter uma, como é que eu vou dizer, uma parte ativa no capítulo 3. E há aqui uma sequência, nós agora vamos ver o capítulo 3, mas depois vamos ver para trás, porque só acontece o 3 se passarmos pelo 2 e só passamos pelo 2 se tivermos passado pelo capítulo 1. Então o que é que acontece aqui no capítulo 3? Ele é irmão gêmeo, podemos dizer assim, de Apocalipse 13. Portanto, Daniel 3, podemos dizer que é irmão gêmeo de Apocalipse 13. Por quê? Porque ele é... A irmã Cleonice, quer dizer alguma coisa, amiguinha? Tem que abrir o seu micro. Irmã Cleonice. Eu gostaria de dizer, é a questão da coragem, né? De ser corajoso. Então, nós temos que começar a orar para Deus nos fortalecer, porque essa força não vem de nós, de jeito nenhum. Se temos pavor de ficar no hospital, se temos pavor de tanta coisa, então nós temos que pedir essa coragem a partir de já. Né? É igual a questão do alimento. Eu tenho procurado, assim, eu falei, agora eu vou procurar para o pessoal do meu grupo, um livro de receitas naturais, né? Para ver se a minha família começa a aceitar a alimentação natural. Porque aqui em casa se come abóbora, chuchu, essas coisas. Mas se não tiver a carne para eles, né? Eles não ficam sem carne. Então, eu tenho que aprender a fazer o que eu não sei fazer. É fazer diferente, que eu faço refogradinha no meio da carne, no meio de uma coisa. Né? Era só isso. Muito obrigada. Obrigada, porque isso é um assunto importante, irmão, que a irmã referiu, que nós precisamos começar a orar. Acho que é uma coisa pela qual nós não pedimos habitualmente, é que o Senhor nos fortaleça com coragem, ousadia, não é verdade? Muito bem. Professora Ana. O que eu queria colocar aqui, eu tenho pensado muito, 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 desde que comecei os estudos com a Elice, é que eu estava lendo sobre Daniel. Daniel e os amigos dele adquiriram a coragem de um dia para o outro. Essa coragem vem da nossa comunhão diária e da nossa experiência diária com Deus. Ninguém se iluda que vai ter coragem na última hora, não. Este é o tempo, já devíamos estar buscando essa comunhão para que no momento certo nós estejamos fortalecidos. A salvação, eu fico pensando, a metáfora da corrida. Ninguém sai correndo 10 quilômetros se não tem a experiência de correr cada dia um pouquinho. Então, esse processo de santificação é um processo constante que deve ser uma experiência de vida para que a coragem venha, para que no momento que nós precisarmos dela, nós estejamos fortalecidos e treinados pelo Espírito Santo para isso, né? Muito bem, muito bem, muito obrigada pela participação, ótimo, e é isso mesmo, irmã.
Então, irmãos, nós entramos aqui num capítulo que é um capítulo cheio de detalhes. Não sei se vamos conseguir terminá-lo hoje, eu vou tentar. E ele tem um paralelo, como eu disse há pouco, em Apocalipse 13. Gostava de salientar aqui alguns detalhes. Portanto, a história nós conhecemos, não é verdade? O rei que alguns anos antes tinha tido aquele sonho de uma estátua composta por vários metais esses símbolos de poder político. Não se esqueçam disto: metais, poder político, o barro, poder religioso. Este rei achou que, bom, eu ser só a cabeça, nem pensar. Então eu vou mandar fazer uma estátua, uma imagem, não é? Toda de ouro, porque eu sou o tal. E o que é que acontece? Ele manda fazer aquela estátua que, curiosamente, tem umas medidas, 60 vezes 6. O 6 é muito importante na Babilónia, nós sabemos disso. E depois o que é que ele faz? Reparem que diz o versículo 2, mas não vamos ler. Eu gostava de vos perguntar, irmãos, ele chama todos o staff, podemos dizer, não é? Porque está aqui uma série de pessoas de gabarito, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, portanto, isto também tem a ver com a economia. Os juízes, os que fazem as leis e que fazem cumprir as leis, os magistrados, os oficiais das províncias. Portanto, era tudo gente de grande importância na legislação e na governação de um país. Era um grande evento. Era um grande evento. Era um grande evento que a televisão estava presente, todas as redes e países. Entende? Exatamente. E qual é esse evento? Eu gostava que abrissem os vossos micros e me dissessem o que é que iria acontecer. Eles iriam inaugurar a estátua. Era uma consagração da estátua, mas não era para necessariamente adorar a estátua. Então, as pessoas não foram para lá pensando que iriam adorar a estátua. Ou seja, eles foram de alguma forma ludibriados. Pensavam que era uma coisa, saiu outra. Até os próprios amigos de Daniel que estavam ali, né? Desculpe, mas a Belinha falou que a gente tem que ler, a gente analisando, eu amo analisar. Se a gente observar, na hora que Daniel fez a revelação da estátua e o que o rei representava, observe o que tem na Bíblia, no capítulo 2, no versículo 46. Admirado, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e colocou o seu rosto em terra. Isso era um gesto de extrema submissão. Ou eu estou errada? Sim, ele reconheceu que realmente estava... Que Deus era soberano, né? E com essa ideia e com esse gesto do rei, quem é que vai dizer que a estátua ia ser para alguma outra coisa que não fosse adorar a Deus? Pois é, então nós, uma vez que isto é para aqueles que vivem no fim dos tempos, nós temos a nossa... Aliás, nós já estamos num tempo em que nos parece que é uma coisa, mas é outra. Bom, vamos avançar. No versículo 3 continua a dizer que é para a dedicação da estátua, mas no versículo 4 tem aí um detalhe. Diz o seguinte: o pregoeiro clamou em alta voz. Reparem, eles foram todos chamados. E diz-nos aqui o texto que os amigos de Daniel também lá estavam. Não havia qualquer problema de fazer uma inauguração de uma estátua, certo? Porque se eles tivessem sabido que era para adorar, acham que eles teriam ido à cerimónia? Exatamente o que eu acabei de dizer. Não ia, não. Eu não ia. Ora bem, mas eles estavam, porque eles realmente foram iludidos. E quando eles chegam lá, disse o seguinte: o pregoeiro clamou em alta voz. Faz-nos lembrar alguma coisa esta alta voz? O que é que nos faz lembrar?
Devemos levar a mensagem em alta voz também, no Ou tempo do fim. seja, a Tem que ser a terceira Mensagem mensagem angélica. angélica. Muito bem. Então, estão a ver aqui que 2 movimentos que ambos querem fazer-se ouvir. Então, diz assim, ordena-se a voz. O que é que isto quer dizer? Se é uma ordem, é porque tem a ver com o quê? É um mandato. É um mandato, é um decreto, Leis. é uma lei. Leis. Muito bem. Só pode fazer uma lei, e particularmente uma lei universal, porque depois diz, ordena-se a vós, povos, nações e gentes de todas as línguas. Portanto, isto é um decreto, é uma lei universal. Não era só para a Babilônia. Só pode fazer uma lei quem tem poder para isso. Não é um paizinho qualquer que teria capacidade. Portanto, estamos a falar aqui de um império extremamente poderoso. Exatamente a mesma coisa acontece no final. Lembram-se, em Apocalipse 13 não vai sair também uma lei para todos os que habitam sobre a terra. Podemos abrir em Apocalipse 13 e vamos ler o versículo 8 e o versículo 12. Apocalipse 13, 8, e diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Era esta expressão que eu quero, todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, vai também no fim haver uma adoração, mas prestada por aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Versículo 12. Também exercia toda a autoridade a primeira besta na sua presença e fazia que a terra... E aí está o decreto dominical, né? Exatamente. Também temos um ordena-se, uma lei, um decreto, que vai fazer com que a terra e os que nela habitavam adorassem. Então temos aqui um forçar da adoração, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu lá no Daniel 3. E depois o que é que nós vemos? Uma questão importante no versículo 5. Essa adoração, ela é dada início com música. A questão da música no fim dos tempos é extremamente importante. Não é por acaso que aqui, se os irmãos tiverem a paciência de contar, vão encontrar 6 instrumentos. Não é 7, é 6. O número 6 é importante. Não só a estátua é 60 vezes 6, como também os instrumentos são 6. E um detalhe é que diz aqui no versículo 5, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música. Isto é importante porquê? Porque em Babilônia, para a questão da adoração, se aceita e se ouve qualquer tipo de música. O povo de Deus, os Daniéis, não ouvem qualquer tipo de música. Mas Babilônia aceita qualquer tipo de música. Por isso, cuidado com a música que ouvimos no carro, que ouvimos em casa. Só existem 2 lados no conflito. Ou a música nos aproxima de Deus, ou a música nos aproxima do outro. Não temos até mesmo as músicas que se dizem evangélicas, né? Que não Claro. não é adoração a Deus. Eu estava assistindo um vídeo do Gabriel Estevão e ele revela que muitas das músicas feitas por Satanás, Lúcifer colocou letras de Deus, mas é música dele. Exatamente. São essas músicas rítmicas, cheias de bateria, cheias de instrumentos. Que interessante, e coincidência, né? E Deus ainda revela esses instrumentos. Porque tem uma coisa muito sutil que a gente
tem que ter o conhecimento musical para identificar que é a síncope da música, né? E eu tenho agora tentado estudar mais sobre isso, porque é muito perigoso a questão da música. A questão da música, hoje, até dentro da igreja, está hinos também, alguns hinos do Inário pode dizer que, né, tem que tomar cuidado. Portanto, a música está muito diretamente ligada com a questão da adoração e particularmente do fim. Eu há vários anos atrás, e não me recordo quem foi o pastor, eu ouvi um pastor, mas esta frase dele eu nunca mais me esqueci. Ele disse o seguinte: Satanás está preparando uma geração para rejeitar a Cristo pela música que ouvem. Estão a ver a gravidade? Satanás está preparando, portanto não é de um dia para o outro, é pouco e pouco uma geração que vai rejeitar a Cristo. Por quê? Por causa da música. Posso só falar uma coisa? Sim, sim. Eu voltei ao Brasil o ano passado, né? E eu me assustei de ver a música adventista, como evoluiu tristemente para o pior. Eu fiquei muito triste. E eu estou aqui numa cidade pequenininha, aqui na Bahia. E aqui não se existe mais usar o inário para louvar ao Senhor nas igrejas. Aqui eles usam as músicas dos adoradores. Já devem ter ouvido falar. Sim, aqui é no telão. Quando a gente... algumas vezes eu fui à igreja para o culto de quarta-feira à noite e ao andar pela vilazinha onde eu ia para a igreja, o meu marido e a minha filha, a gente apelidou a quarta-feira à noite naquela vilazinha de a Batalha das Igrejas, porque você vê que a igreja Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, as outras, todas usam as mesmas músicas dos adoradores. Então, fica cada um na sua igreja, com volume bem alto, cantando as mesmas... Um quer superar o outro no barulho, mas é a mesma música. Infelizmente, vem da igreja adventista, né? Os adoradores. É muito triste de ver isso. Talvez, me permita, a irmã da Bahia, a musicalidade na Bahia é muito forte, né? Então, tambores, bateria, essa coisa toda, né? Então, o povo, eu acho que talvez até com a tendência de buscar levar jovens para a igreja, talvez, tende a ter mais essa musicalidade mais forte, né? Ponto turístico e tudo mais, você vai na Bahia, em Salvador, você vai no Pelourinho, por exemplo, não tem jeito. Você passou, você está rebolando lá, está balançando, porque as batidas são fortes, mexe o corpo e esquece a mente. Cada batida parece que vai lá no coração, né? Então, você, né, com essa musicalidade, você entrega o corpo e a mente fica completamente fora, completamente... Né? A música ela tem o poder de hipnotizar. Hipnotizar, pronto. Ela tem o poder de hipnotizar. Conhece bem. Ela tem o poder de doutrinar, de mudar o nosso caráter. Sim. E a música boa, ela tem o poder de curar. Eu já escutei uma palestra do pastor Luiz Gonçalves, desculpa atrapalhando aí, mas ele comentando exatamente isso. Você, vou só para conhecer. Aí, de repente, você está balançando o pezinho. Vou mais uma vez, daqui a pouco, pronto, acabou. Altera o batimento cardíaco. Porque no nossos sentidos, a música ela é a única que entra direto, não tem um filtro, ela entra direto. Então, eu acho que é dos sentidos mais perigosos, porque a gente não tem um domínio. Ela perfura a janela da alma, é exatamente o que eu ia falar. Exatamente. Ela quebra princípios, barreiras, ensinamentos, mesmo aqueles mais antigos, que a gente ouviu de criança. A janela da alma, ela é perfurada, ela não é aberta, ela é perfurada e não existe nenhuma barreira. E aí,
corpo e mente fica completamente ao domínio de Satanás e de sua exóstis. Exatamente. Então, vamos avançar um pouco mais. Diz-nos aqui que o povo de Deus também vai passar por uma situação muito dolorosa, que é o versículo 8. O versículo 8 diz: ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Nós, infelizmente, vamos ter pessoas até do nosso próprio meio, que nos vão acusar. Oxalá não sejamos nós a acusar os outros. Isto aqui temos que ter muita atenção, irmãos. E Jesus nos diz que, e mentindo dirão todo o mal contra vós, lembram-se lá em Mateus capítulo 5, mentindo dirão todo o mal contra vós. E realmente foi isso que aconteceu, eles foram ter com o rei e disseram, o que é que eles disseram? Fizeste um decreto, não é? E agora parece que há aqui um grupo pequeno de jovens que não estão na disposição de se curvar diante da ordem que tu deste. E o rei faz o quê? Vamos ler o versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E agora tem aqui duas palavrinhas. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, a adoração e o serviço estão intimamente ligados. Ou seja, irmãos, prestem atenção, porque o que está em causa aqui é a questão da adoração. A mesma coisa acontece em Apocalipse 13. É uma questão de adoração. Ou adoramos a besta, ou adoramos a Deus. A primeira mensagem angélica é um chamado a quê? A adorar a Deus, porque existe alguma outra coisa que também está chamando para ser adorado. Mas aqui diz que o serviço está intimamente ligado com a adoração, ou seja, prestemos atenção, porque aquilo ou a quem nós servimos é isso que nós adoramos. E quando eu estou a dizer isto, eu estou a chamar muita atenção, porque muitas vezes é a nós mesmos que nós servimos. Nós queremos o nosso próprio conforto, o nosso próprio bem-estar, buscamos o nosso próprio prazer. Quando nós nos estamos a servir em vez de servir o outro, nós já temos aqui um ídolo. E o ídolo é o eu. E, portanto, tenhamos muita atenção, porque quando falamos em Apocalipse 13 da besta, peço imensa desculpa, mas essa besta podemos ser nós. Ok? Quando Deus diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, prestemos atenção. Em Atos, a acusação de Paulo e Silas também foi por costume. Né? Uma das formas que eles fizeram é que não estava atendendo aos costumes dos romanos. Foi a forma de atacar, deixar de fazer o que é certo. Exatamente. Então, o que é que acontece? O rei dá-lhes uma segunda oportunidade. Eu acho que isto é curioso, porque eu acredito que nós vamos ter também, iremos ter uma segunda oportunidade. E depois, no versículo 14, ele volta a dizer, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. E o que é que os rapazinhos disseram?
eles dizem assim, agora ele dá-lhes a oportunidade, não é? No versículo 15, e no versículo 16 responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, não vale a pena falarmos mais sobre isto, porque nós já decidimos, a nossa decisão não foi tomada agora, ela já vem de trás. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, aqui está a palavrinha, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e vai nos livrar da tua mão, ó rei. O que é fé? É querer que Deus faça o que nós pedimos? É ter a certeza que Ele vai fazer o que nós pedimos? Isso é que é fé? Não, é muito mais além. É Então, o que é? independente do resultado. É ter a Exatamente. certeza de que Ele está comigo, no fogo, ou fora, na fornalha, ou dentro, não importa. É como Mas a se não- atitude, é como a Diz. atitude de Esther, né? Quando ela teve que ir ao rei, e ela disse, eu vou, se perecer, pereci. Assim, exatamente. Versículo 17. Versículo 18. Mas se não, fica sabendo ao rei que não serviremos. Reparem que a primeira coisa que eles dizem não é o adorar, é servir. Não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Outro detalhe, Belinha, não sei se você percebeu, mas ele apresentou, não foi só a estátua. Os meus deuses e a estátua. Exatamente. Quem se engane que é só um Deus, né? Ou mesmo, nós já falámos aqui sobre isso, mas eu gostava de salientar o facto de que o que vai estar em causa agora no fim dos tempos, como nós sabemos, é alguma coisa que tem a ver com a besta, porque é o sinal da besta. Então, sendo a besta o papado, terá que ser alguma coisa que o papado impõe. Agora, nós também sabemos que o sinal de Deus é o sábado, o Santo Sábado, e que a besta mudou, não na Bíblia, mas no Catecismo, o sábado para quê? O domingo. E festas. Domingo e festas de guarda. Não é só o domingo que é o sinal da besta. Que coincidência! Cuidado, irmãos, porque Festas! as festas de Deus, elas só acontecem na primavera e no outono. Não existem festas de Deus nem no verão, nem no inverno. Cuidado com as festividades de inverno, não são de Deus, não são bíblicas. São? Principalmente o Não. Natal. Natal! Isto não quer dizer que Jesus não tenha nascido ou que nós ignoremos esse facto, atenção. Mas se o Senhor o deixou escondido, Ele é que sabe. Ora bem, nós sabemos a história, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, estes jovens não foram livrados da fornalha, eles foram parar ao fogo. Eu não sei, nós às vezes lemos isto, e eu falo por mim, como se fosse apenas uma historinha, não é? Os irmãos conseguem colocar-se numa situação destas, em que vão ter que entrar dentro do fogo. Eu já me apeguei pensando, sabe, amiga, qual era o sentimento que esses rapazes tiveram no caminho, no percurso da fornalha. Sabem que eu durante eu muito me sinto tempo, bem pequenininha. Exato. Eu durante muito tempo pensei que esta era uma figura de estilo, não é? Que este fogo significaria as provas, não é? Até que eu li alguma coisa que eu vou ler para vocês. E a constância deles é importante, né? É impressionante, né? Eles decidiram e mantiveram. Porque uma coisa é você decidir depois, em cima das circunstâncias,
vê que, opa, o negócio é sério mesmo. Exatamente. Vou mudar de ideia. Eles não se Exatamente. mantiveram fiéis, firmes, né? Uma constância no comportamento, na atitude. Exatamente. Mas veja que eles decidiram lá atrás. Sim. Eles decidiram não se contaminar. E é esse o problema. Que nós achamos que nós não nos contaminamos hoje e nós estamos preparando o nosso espírito para aceitar coisas se nós não tomarmos essa decisão antes, no capítulo 1, com relação à alimentação. Uhum. Exatamente. E Ellen White fala, inclusivamente, que muitos que inclusivamente estão, na verdade, presente e que vivem nos últimos tempos, eles irão, como é que diz, portanto, demonstrarão que são apenas metal vil, porque não se santificaram pela obediência à verdade. A obediência é extremamente importante. O saber e não fazer, nós vamos ver isso depois num capítulo mais à frente. Irmãos, eu vou dizer já aqui, o Belsazar, lembram-se da história do Belsazar, não é? Iremos falar sobre isso, mas o rei Belsazar, que era um protótipo dos ímpios no fim dos tempos, ele representava o espírito da Babilônia. E qual é o espírito da Babilônia? É saber e não fazer. É saber e não fazer. A obediência. É uma coisa muito dura, né? Também, né? Como? E é o espírito de Laodiceia também. E é o espírito, exatamente. E não fazer. Exatamente. Laodiceia tem depois uma outra característica, que é, por isso é que ela é morna, eu já falei nisso aqui, ela não aceita a repreensão. Ela não aceita a repreensão. Bom, mas então, como eu estava a dizer há pouco, a questão do fogo, eu vou ler-vos aqui, nesta meditação matinal de Ellen White, olhando para o alto, e vou ler-vos aqui no dia 4 de setembro, cujo título é Cenas do Segundo Advento. E então diz assim, reparem isto, no dia da sua vinda, portanto já estamos mais para a frente, a última grande trombeta é ouvida e há um terrível estremecimento da terra e do céu. Estão a imaginar a cena. A terra inteira, das mais elevadas montanhas às mais profundas minas, ouvirá. Tudo será atravessado pelo fogo. Estão a ver o que é que está aqui? Tudo será atravessado pelo fogo. A atmosfera contaminada será purificada pelo fogo. Os justos ainda estão aqui, ainda não subiram, já vamos ver. Tendo o fogo cumprido a sua missão, digam-me, quando é que o fogo cumpre a sua missão? Quando queima tudo. Quando queimou tudo. Quando queima, quando destrói, quando purifica. Então, leva algum tempo. Tendo o fogo cumprido a sua missão, os mortos que foram depositados na sepultura sairão. Portanto, isto acontece antes da ressurreição dos mortos. Alguns para a ressurreição da vida, para serem arrebatados para o encontro com o seu Senhor nos ares, e alguns para contemplarem a vinda daquele que desprezaram e que agora reconhecem como sendo o juiz de toda a terra. E depois diz assim, todos os justos são poupados das chamas. Uau. Então, as chamas passam por eles ou não passam? Mas eles não são consumidos, literalmente. E depois diz, todos os justos são poupados das chamas. Podem caminhar através do fogo
como Sadraque, Mesaque e Abdenego caminharam no meio da fornalha 7 vezes mais aquecida do que era normalmente. Isto é a promessa, né? Quando Exatamente. passares pelo fogo, não te Exatamente. queimará, nem a chama arderá em ti. Exatamente. Irmãos, sendo o fogo um exemplo da glória de Deus, sendo que a glória de Deus só destrói, é um fogo consumidor para o pecado, o que é que isto nos diz? Eu não estou a ouvir a voz da Carla, li os lábios dela. Somente aquele que estiverem purificados do pecado passarão pelo... Exatamente. Este é mais um texto, irmãos, de grande significado que mostra que precisaremos estar já purificados completamente. Por isso é que nós lemos no princípio, em Daniel 12:10, que muitos serão purificados, acrisolados e embranquecidos, e os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. E eu vim aprender isso com a senhora aqui. Nunca nos foi ensinado isso e eu não tive entendimento das leituras, dos livros e tudo mais, que era assim. Sempre, Cristo é Cristo e eu estou um Zé Ninguém. Então, a distância é muito grande. Até ele voltar. Eu já tive a oportunidade de uma vez falar com o cara, você está orando, pedindo o caráter de Cristo, está tudo errado, está fora, está longe disso, Cristo é Cristo, ponto. Até que a senhora, o pastor aqui, me orientou, a senhora e o irmão da Esteves. Pois é é, um ensino muito, muito errado que tem por aí, na nossa igreja mesmo. Ok, a irmã Cleonice está a dizer, coitadinha, que a internet está muito, muito má, mas não faz mal, continua aí firme, irmã. Ok, meus irmãos, então o que é que acontece? Sabemos o que é que aconteceu, aqueles jovens e efetivamente eles foram parar dentro do fogo, não é uma... Eu não sei imaginar o que é que realmente... Diga, irmão Dirceu. Ok, eu queria só reafirmar que nós seremos purificados pela justiça de Cristo, mediante a nossa fé, e essa purificação vai ser sumariamente quando nós formos transformados de pecadores, seres humanos pecadores, recebendo a imortalidade na ocasião da volta de Cristo. Mas é somente pela vitória de Cristo, pela sua fé, imputada em nosso benefício. Nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Daí, então, seremos purificados. Porque não é pelo fato de eu ser obediente, eu não fazer nenhum erro, não cometer nenhum pecado, pelas minhas obras, ninguém é purificado. Somente pela justiça de Cristo, pela fé de Jesus, imputada em nosso favor, somos purificados até a glorificação. Vamos lá ver, há aqui uma situação, irmãos, que é o seguinte: nós vamos de glória em glória, e isso aqui nesta terra, ou seja, cada vez mais vamos pecar menos. É claro que é o poder de Deus em nós, não é verdade? Que nos leva a obedecer. O que Deus nos chama é literalmente a obediência, porque foi pela desobediência que o pecado entrou. E, portanto, nós precisamos fazer o processo inverso. E quando, na primeira mensagem angélica, Deus nos diz
temei a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus, irmãos, e podia dar-vos agora aqui os textos, temer a Deus tem a ver com a guarda dos mandamentos. Tem a ver com a obediência. Lembram-se o que é que o pai da fé, quando é que Deus lhe disse, agora sei que temes a Deus? Quando é que Deus lhe diz isto em Gênesis 22? Quando é que Deus lhe diz isto? Quando ele obedeceu. Ou seja, a justiça de Cristo, ela é, nós classificamos isto desta forma, é a justiça imputada e a justiça comunicada. A imputada é aquela que nos é atribuída quando, pela fé, nós aceitamos que Jesus viveu uma vida justa, certo? E essa justiça dele nos é imputada, ou seja, nos é atribuída, sem que nós tivéssemos feito nada. Mas, quando nós nos voltamos e vamos viver a nossa vida cristã, aí sim, Deus nos pede uma resposta. E qual é a resposta que Deus nos pede para podermos manter-nos debaixo da justiça de Cristo? É a obediência. Produzi, pois, frutos dignos, ou seja, que revelem que vocês estão efetivamente arrependidos. Então, esta é a justiça comunicada. Cada dia eu preciso manter-me debaixo da justiça de Cristo, que no Desejar Todas as Nações é dito que a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Logo, para eu permanecer com a veste da justiça, eu tenho que literalmente ir abandonando o pecado. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo. Quando ele chegou a cheirar a porco, unhas compridas, cabelos compridos, todo roto, o que é que o pai lhe fez? Cobriu com a sua manto, o seu manto, com a sua capa. Mas se ele tivesse permanecido todo sujo, coberto com a capa, o que é que Satanás iria acusar Deus? De injusto. Porquê? Porque estava a considerá-lo justo quando ele por dentro estava todo sujo. Então este é o processo que Deus está esperando de cada um de nós. Porque já fomos cobertos com a justiça de Cristo, precisamos agora ter uma resposta ética à lei de Deus. E qual é essa resposta? Obediência. Obediência. Irmãos, ninguém se iluda pensando que, porque uma vez eu fui declarada justa, eu vou permanecer assim mesmo que continuo pecando. Não. É necessário uma purificação. Não é? E nós temos isso muito bem detalhado no santuário. Cada vez que o sacerdote lidava com o sangue que estava contaminado pelo pecado e iria levar esse sangue para dentro do santuário, o que é que ele fazia? Ele se purificava, ele lavava as mãos, lavava os pés. Ou seja, o que Deus nos pede é agora que permaneçamos não só no santo, mas que nos preparemos para entrar no Santíssimo. Aliás, esse é o chamado de Deus em Hebreus, não é? Tenhamos ousadia para entrar aonde? No Santíssimo. Como é que eu posso entrar no Santíssimo com pecado? Não posso. Entendem? Então, este é um processo que precisa acontecer neste momento, ou seja, a glorificação. Agora, quando Jesus vier, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque a obediência cabe-nos a nós, não é? A decisão e a atitude de sermos obedientes cabe-nos a nós. O que é que Jesus vai fazer? Ele vai... Ok, estamos já passada a hora, mas desculpem porque já agora tenho que concluir o raciocínio. Ele vai tirar-nos a tal natureza que
tem sempre a inclinação para o pecado. Porquê? Porque nós já não precisamos dela. Porquê? Porque durante algum tempo, ainda com essa natureza inclinada para o pecado, nós apoderámo-nos de um poder superior. Qual é esse poder superior? Do Espírito Santo. O Santo vivendo em nós. Exatamente. O Desejar Todas as Nações diz que o Espírito Santo é um poder divino que Deus nos deu para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter na sua igreja. Ok? Portanto, esta é uma noção que nós precisamos ter, irmãos. E não há como fugir disto à luz da doutrina do santuário. De maneira que eu tenho a certeza que estes jovens, à semelhança do que diz o Salmo, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como é que Deus teria ouvido a oração destes jovens? Se eles não tivessem iniquidade no coração. Exatamente. Exatamente. E nós temos que estar neste momento onde Cristo está. Ele está no lugar santíssimo. Exatamente. Então, nós temos que seguir Cristo. Neste momento, nós devemos estar no lugar santíssimo. E o que tem no lugar santíssimo, né? Aí já entra todo o estudo que tem a ver com tudo isso que Deus está nos pedindo nesses últimos tempos, né? Que é a consagração. E a consagração não é qualquer atitude. A consagração, o que significa a consagração? É tornar de uso especial para Deus, né? Então, Deus nos chama a sermos de uso especial para Ele. E o que Ele consagra não há devolução. Então, nós temos que entender, né, que é um assunto muito sério. E que nós estamos fazendo? E o que há no lugar santíssimo, né? A arca e tudo que tem ali dentro, né? São, assim, Deus fez de uma forma didática, né? Para nos mostrar o que fazer agora nesses tempos, né? Ok. Então, irmãos, já que chegamos a este ponto, não se importam, vou só concluir. Nós temos então aqui 4 coisas. A questão da alimentação, a questão da revelação, no capítulo 2, a adoração e a libertação. Ou seja, Deus só vai poder libertar quem tiver praticado a verdadeira adoração. E só pratica a verdadeira adoração quem tiver tido a revelação. E só pode ter a revelação quem tiver vencido a alimentação. Amém. Estamos a ver do 3 para o 1. Então há aqui uma sequência muito importante. Ninguém se iluda pensando que vai praticar a verdadeira adoração, vai ser liberto, não é? Por praticar a verdadeira adoração, se não tiver tido a revelação do caráter divino. Precisamos de ter uma revelação do caráter divino, irmãos. E essa só pode acontecer quando a minha mente está em condições. Agora é fácil de compreender porque apenas 4 permaneceram de pé. Exatamente por isso que eu creio que são 144 mil literais, porque sempre é um povo pequeno, é sempre uma minoria que é fiel. Exatamente. Muito bem, irmãos, vamos concluir com uma oração, já passaram muitos minutos. Vou fechar então orando. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, gratos por tanta luz, tanta revelação. Por vezes, Pai, eu tenho consciência de que são mesmo muito poucos. Mas nós aqui estamos, Senhor, para lhe dizer que estamos nessa disposição. Opera em nós, Pai. Opera em nós de uma forma extremamente poderosa. Desperta o seu povo, desperta a sua igreja, desperta a liderança, Senhor, por favor. Ellen White teve uma visão do que é que poderia ter sido quando os líderes começaram realmente a ser movidos por um espírito diferente,
Eu anseio, Senhor, que todos nós possamos ser movidos por esse Espírito, confessando as nossas faltas, reconhecendo a nossa vaidade, a nossa presunção, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Dê-nos o seu Espírito, Pai. Eu opero um milagre na sua igreja. Opera um milagre na sua igreja. Queremos ser aqueles através dos quais o seu nome venha a ser glorificado. Queremos ser a tropa de elite, Senhor. Estamos cansados de aqui estar. Por isso suplicamos que o Senhor nos dê força, coragem, que nos anime, nos fortaleça, nos faça lembrar de que está ao nosso lado, de que somos para o Senhor um povo muito especial, que o Senhor tem por nós um amor muito grande. Ajude-nos, ó Pai, a nunca duvidar de que todas as circunstâncias, todas, nos mostram que o Senhor verdadeiramente nos quer aperfeiçoar. Dê-nos a fé que necessitamos para acreditar e nunca permitir uma sombra de dúvida. Ajude-nos também a ser bondosos uns para com os outros e a fortalecermos-nos uns aos outros, a ajudarmos-nos mutuamente. Que o Senhor nos ajude, Pai, se for ainda da sua vontade, que nós possamos deixar as cidades e ir viver para um lugar onde possamos mais rapidamente preparar o nosso caráter. Muitos são os obstáculos, muitas são as dificuldades, mas sabemos que temos um Deus capaz de batalhar por nós. Pai, dê-nos o seu bom espírito, Senhor, o espírito dócil e humilde. É o que eu lhe suplico humildemente, não porque mereça, mas através dos méritos do grande sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.